precisa ter faculdade para trabalhar com animação no Brasil? Nesse vídeo vamos falar sobre isso. Então pega o seu cafezinho aí e vem comigo. E aí, gente, como vocês estão? Pra quem não me conhece, eu sou o TK e eu sou estudante de design de animação. Apesar de que é com muita alegria que eu falo pra vocês que eu estou finalmente formado. Concluí a faculdade, por mais que quando eu tô me humilhando pelo diploma, eu já concluí, acabou. Graças a Deus. Mas eu não vou mudar meu bordão, eu continuo sendo estudante de animação, porque pra mim, as áreas que eu gosto de estudar são coisas que eu acho que eu sempre vou ser um estudante, porque eu vou sempre estar aprendendo alguma coisa nova, então eu continuo sendo estudante. Eu tô falando sobre a faculdade, porque no vídeo de hoje eu vou falar justamente sobre a faculdade, sobre essa experiência de ter estudado animação por 3 anos e pouco, e dizer pra vocês o que eu acho disso, desse tempo todo, quais são as minhas considerações com relação a isso, se vale a pena, se é necessário fazer faculdade de animação, seja qual tipo de curso for, pra atuar como animador. Enfim, eu vou dar vários pontos positivos e negativos, obviamente me baseando na minha experiência pessoal e também na instituição que eu fiz, então isso pode variar de pessoa e de instituição. Mas eu espero que isso te ajude de alguma forma a tirar sua própria conclusão sobre estudar animação, faculdade, etc. Eu vejo que esse curso é um curso que traz muitas dúvidas o tempo inteiro para todo mundo, assim como também trouxe para mim quando eu descobri ele e quando eu entrei para a faculdade também. Inclusive tem um vídeo meu aqui, eu não sei onde eu coloco, eu sou novato nisso aqui do YouTube, mas eu vou deixar em algum lugar esse vídeo, o primeiro vídeo que eu falei aqui sobre essa faculdade, né? Que eu falo mais detalhadamente sobre o curso e alguns pontos. Se você não viu ainda e tiver curiosidade, é só ir lá. Vamos começar pelo processo e expectativas de entrar na faculdade, para eu comparar com o resultado final de tudo. Para começar, eu descobri esse curso assim, de repente, sabe? Foi uma coisa muito do nada, eu tava me inscrevendo no ProUni através do Enem e encontrei ele por acaso, então eu arrisquei tudo nele e consegui. Ou seja, já estou indicando aqui para vocês que existe uma forma de ingressar dependendo das faculdades, que você consegue entrar por bolsa do Enem. Eu entrei com a bolsa de 100% pelo ProUni e eu tô falando isso porque isso vai influenciar na minha visão sobre vale ou não vale a pena, entendeu? Então eu entrei pra faculdade, eu entrei muito empolgado porque a grade curricular, ela me encantava bastante, sabe? Tinha muitas matérias que eu realmente queria estudar. Entrei, tive as primeiras aulas assim muito chatas, pra falar a verdade, que foram aquelas aulas padrões da universidade, fazer coisas de ABNT, argumentação, assim, foi uma parada bem chata mesmo, assim, no começo. Mas eu também tive algumas matérias legais, como História da Animação, que inclusive essa matéria foi essencial pra eu ter lá no começo, porque ela foi tipo uma definição que eu realmente queria estudar aquilo. Eu me encantei, me apaixonei por animação. Aí, eu fiquei um tempo até começar a ter realmente as aulas que eu queria, que eram aulas de desenho, etc e tal. Foi quando eu comecei a gostar mais. Agora vamos pontuar aqui algumas coisas. Eu vou começar pelos pontos positivos e depois eu vou para os negativos. Pontos positivos são: os professores são muito bons, em sua maioria, pelo menos na minha instituição. Então, algumas coisas daqui não vai ser de forma generalizada, vai ser de forma bastante pessoal. E os professores eram muito bons mesmos. Alguns têm um portfólio assim absurdo, sabe? Sei lá, trabalharam para Globo, ou então para animações famosas, tipo o Sítio do Pica-Pau Amarelo, entre outras coisas assim. Na faculdade você consegue entrar em contato com profissionais da área que tem um portfólio assim absurdo. Às vezes você nem imagina, mas é bom você conversar com os professores e pergunta tudo pra eles. Gente, eu perguntava tudo. Tem alguns professores, obviamente que tem uns que a gente é mais próximo e outros não. Mas eu perguntava pros meus professores até quando eu ia fazer alguma encomenda, principalmente de animação, que eu não tinha muita noção, e eu falava pra eles, né, tipo, explicava pra fazer um orçamento e tudo mais, e assim, me ajudava muito, porque eles me davam uma noção da coisa que eu não tinha como ilustrador, porque ilustração é diferente de animação. A animação é um trabalho completamente diferente, então o orçamento também é diferente. Segundo ponto positivo que eu acho é a infraestrutura. Tudo bem que a minha faculdade, ela falhava às vezes em alguns aspectos, por exemplo, sei lá, às vezes tinha algum computador que não estava funcionando. No final do curso, estava catastrófico, porque a sala estava cheia e os computadores, a boa parte não estava funcionando. Eu fiquei muitas aulas de 3D, assim, sem fazer nada, só assistindo ou dormindo, porque não tinha máquina. Assim, não me importava muito, a gente tava no final do semestre, eu só queria ir embora, sabe? Então, fiz o que tinha que entregar e tchau. Mas assim, no começo não tive esses problemas não. Pra ser sincero, o campus que eu estudava, eu acho que ele ainda era melhor nesse quesito do que outros. Outro ponto bastante relevante, voltando ainda ao fato, principalmente se sua aula for presencial, é o poder de tirar dúvidas pessoalmente com profissionais, sabe? E se você estuda por conta própria,
às vezes ficam muitas dúvidas soltas que não fazem sentido e você não tem a quem recorrer. E a faculdade, esse contato direto com os professores, te permite isso. Também tem a questão de a faculdade normalmente te dá acesso a programas que você teria que pagar. Por exemplo, a Adobe. Eu não gosto muito dos programas da Adobe, pra ser sincero, eu não uso nem Photoshop, eu me ilustro com Clip Studio. Mas assim, durante a faculdade, tudo se baseia nisso, sabe? É Photoshop, After Effects, tudo isso a gente usa o tempo inteiro. Então, a faculdade ela tem uma conexão com a empresa, então eles conseguem um acesso estudantil pra gente, de graça. Então, a gente consegue ter acesso durante todo o semestre que precisa desses programas, de graça. E você pode usar em casa, isso que é melhor, sabe? Então, tipo, se você quiser fazer projetos pessoais, ou até trabalhar, você pode fazer em casa com o plano da faculdade, tipo, com acesso estudantil. Isso me ajudou muito, muito, muito. E indo além, não só os programas que têm acesso estudantil com a faculdade em si, como a Adobe, por exemplo, mas também você consegue acesso gratuito a outros programas por fora se você comprovar que é estudante. Então, isso é uma vantagem muito legal. Eu vou fechar agora os pontos positivos, então acho que você já deve estar imaginando que os pontos negativos, sabe, vão ter um destaque aqui. Mas é isso aí, vamos lá. Vamos pros pontos negativos. Assim, não é necessariamente pontos negativos, mas são coisas que me fizeram moldar a minha decisão final com relação a é necessário fazer faculdade de animação para atuar como animador? Vamos lá, pontos negativos, especificamente sobre a minha instituição, a minha faculdade que eu fiz, né? Eu acho que o primeiro ponto negativo, pra mim, principalmente, é que a minha faculdade era muito longe. Como era presencial, eu queria porque queria presencial, eu não queria a distância. Isso me gastava um tempo ferrado, o que me impossibilitava muito de estudar por fora. E estudar por fora, para quem faz faculdade de design, de animação especificamente, é uma coisa muito doida, porque você tem que estudar por fora. Tá, isso já é um ponto que eu vou deixar bem claro aqui. Se você acha que vai ser um baita animador só fazendo a faculdade, principalmente se for design de animação, e principalmente dependendo da instituição, sinto muito, não vai. Não vai. Segundo ponto negativo, que inclusive entra um pouco nisso de ter que estudar por fora, é que algumas faculdades, a minha, por exemplo, não dá acesso ao Tumbum e nem aula do Tumbum. E pra quem não tá por dentro do assunto aí de animação, é novato aí, Tumbum é basicamente o programa principal dos estúdios de animação. Tipo assim, acho que todos os estúdios atualmente de animação 2D trabalham com Tumbum. E como eu queria me especializar em 2D, não ter o Tumbum foi tipo uma facada, sabe? Como eu descobri o Tumbum se eu não tinha ele na faculdade? Então, eu passei num curso gratuito aqui do Rio de Janeiro, eu já falei sobre ele aqui, que é o Estúdio Escola de Animação. Inclusive, galera, tá abertas as inscrições pra 2026, tá? Eu não tô sendo pago pra falar disso aqui, mas já tive uma parceria com eles 2 vezes lá no Instagram. Foi muito legal, inclusive, recomendo vocês verem também. Esse ano, pelo menos até o momento, não, mas se tiver também, tô aberto às portas, tá? Mas, independente disso, vocês já sabem que eu sempre falo desse curso, sempre falei antes mesmo de fechar alguma parceria e sempre vou falar porque o que eu falo sobre ele é real, é a minha experiência real. Eu entrei pro Estúdio Escola, tive que passar por um processo seletivo. Se você quer saber mais sobre isso, tem um vídeo aqui no meu canal falando somente sobre o curso, até dando algumas dicas de portfólio para conseguir ser aprovado. Eu fui aprovado de primeira, graças a Deus, e foi uma oportunidade assim absurda, porque lá eu tive 6 meses, eu acho, de curso, tipo um semestre, especificamente sobre o Tumbum. Então, tipo, todas as aulas a gente tinha uma prática com Tumbum. Então, eu aprendi a animar nele e principalmente a animação cutout, que é o mais assim padrão dos estúdios de animação, enfim. Enfim, eu tô fazendo uma propaganda aqui do nada, mas tá, é porque vale a pena se você é estudante de animação. E como eu também sou estudante de animação, baixa renda, eu me sinto na obrigação de divulgar as fontes de estudo também, entendeu? Porque eu não conhecia esse curso, conheci de repente, assim, ainda na faculdade, e entrei, assim, foi muito bom. Então, aqui a gente não esconde fontes de educação não, tá? Que tiver acesso aqui, a gente passa. De repente, na faculdade, você pode se descobrir um motion designer, você gosta mais de animação para design em si, até publicidade, e talvez te sirva, mas pra mim, cara, eu tava muito focado em animação 2D, e principalmente animação 2D pra séries, filmes, desenho mesmo até, sabe, frame a frame, e não tinha muito disso. Muita coisa voltada pra design e 3D, duas coisas que eu não gosto, então isso é mais um ponto negativo. Pra mim, eu tive, por exemplo, rig 3D na faculdade, mas não tive rig 2D. Então, até hoje eu não sei rigar em 2D. Acho que o próximo ponto negativo, a duração foi muito curta. Normalmente, algumas faculdades têm uma duração de 5 anos, por aí. E a minha não.
a duração dela seria de 2 anos e meio. Eu ainda fiquei 3 anos e pouco porque eu atrasei algumas matérias, semestres, enfim. Se durasse mais, acho que teria mais conteúdo para aprender também. Mas isso também depende do curso, é porque o meu curso foi tecnólogo, se eu não me engano, mas para mim isso contou. Outro ponto que me pegou bastante, a minha instituição especificamente tinha uma desorganização assim de aulas absurda. Então, por exemplo, eu tinha aulas que eu ia pra faculdade pra ter tipo 2 horinhas de aula e simplesmente não dava pra aprender nada, porque mesmo se eu chegasse no tempo, a gente tinha que ter um tempo de pegar ali uma mesa digitalizadora, o professor se organizar e começar a dar aula. Era papo de 1 hora de aula praticamente, no fim das contas, e não dá pra fazer nada, não dá pra acompanhar, não dá pra fazer, até ligar o computador, sabe? O computador estiver ruim, tem que procurar outro. Enfim, era um caos. Isso prejudicou muito e me deixou bastante decepcionado, porque uma das aulas que eu queria muito aprender, que era ilustração e pintura digital, foi assim. Então eu fiquei muito assim desanimado por conta disso. Não aprendi nada de pintura digital praticamente, então foi bem chato. Bom, eu acho que já dei muitos pontos positivos e negativos, principalmente negativos, né? Então eu vou fazer um resumo ou uma conclusão de tudo isso, sabe? O que que eu acho sobre isso? Respondendo a pergunta principalmente, vale a pena fazer faculdade pra atuar como animador? Eu acho que depende, depende muito. No meu caso, valeu muito a pena. Por quê? Eu fiz a faculdade como bolsista 100%. Então, é como se eu tivesse feito um curso de 3 anos e meio completamente de graça. Imagina, você não tem que pagar necessariamente pelos seus estudos. Então, valeu muito a pena porque eu não sabia nada. Eu não sabia nada sobre animação, nada sobre ilustração, assim, o mercado em si. Eu desenhava já, mas eu não sabia nem como vender arte nem nada. Eu acho que quando eu entrei pra faculdade, eu nem fazia encomendas. Eu comecei a fazer praticamente assim que eu entrei. Então, pra você que não entende nada sobre o mercado, a faculdade te ensina algumas coisas. Não tanto, mas vai te dando uma base se você também for atrás. Se você perguntar ao professor, coisas assim que nem eu falei que eu fazia. Perguntava sobre orçamento e várias coisas. Pra mim, nesse sentido, valeu a pena. E todo aquele conteúdo que tinha, por mais que grande parte não era tão relevante assim pra mim, como por exemplo animação 3D ou design, saber isso também é válido, entendeu? Não acho que nenhum conhecimento seja desperdício ou inútil ou algo do tipo. Mas, para quem visa uma especialização, você tem que analisar com bastante atenção a grade curricular e tudo mais para ver se encaixa 100% no que você quer se especializar. E daí que muda o ponto de vista, porque eu acho que se você quer uma especialização, ou se você até já entende um pouco sobre o assunto, e você tem grana para investir nisso, se o seu intuito é entrar para a faculdade pagando as mensalidades, eu acho que talvez compensaria mais dependendo da instituição, porque a sua instituição pode ser muito boa, por exemplo. A minha que já não é uma grande referência assim nesse curso. Aí talvez compense você investir em cursos por fora, sabe? Cursos realmente assim, cursos de animação. Tem muitos estúdios que dão cursos de animação. Tem muitos cursos de animação, então, tipo assim, talvez valha mais a pena. Se eu tivesse que pagar a mensalidade da minha faculdade por 3 anos e meio, que não é uma mensalidade barata, sabendo disso tudo que eu sei, né, essa experiência e tal, eu acho que eu preferiria investir, eu não acho, na verdade, tenho certeza, em cursos por fora, sabe? Porque o ramo da animação, eu vou dizer bem pra vocês, o mercado, ele não prioriza tanto assim o seu diploma, não. A não ser que seja numa empresa muito grande, de fora, e que seja um requisito importante e válido. E design de animação não é faculdade de animação, como os outros países têm, ou até alguns estados aqui, acho que Santa Catarina tem uma faculdade voltada só para animação, né, eu acho. Design de animação tem design, então, assim, é um curso meio misturado, sabe? Então não é um diploma assim, meu Deus, animador, sabe? Você é designer de animação. Eu investiria em cursos separados, porque daí eu poderia fazer escolhas. Então, eu faria um curso de animação 2D frame a frame, um curso de Toon Boom, um curso de rigging no Toon Boom, e aí eu ia aprendendo todos esses fatores relevantes por partes e ia ter um repertório de animação muito maior. Porque eu tenho certeza que muita gente da minha faculdade provavelmente se formou sem conseguir desenhar muito bem, sem ter uma noção muito ampla de pintura digital. Eu acabei de dizer que eu não aprendi nada em pintura digital. Assim, nem deu. Principalmente pela desorganização dos horários, etc. Eu não acho que eu aprendi a desenhar na faculdade. Eu acho que... não aprendi. Por fim, também a animação. Eu sinto que eu quase não tive aula de animação na faculdade. O que é meio louco. Então eu tive as aulas de outras áreas dentro da animação, tipo character design, ilustração, roteiro, essas coisas que são válidas,
Mas a animação em si, eu quase não tive. E quando eu cheguei na aula de princípios da animação 2D, foi uma aula, assim, tão rasa que vocês não têm noção. Então, em resumo, é isso. Pra mim, valeu a pena. Nesse sentido. Como bolsista, 100%, etc. Se eu tivesse que pagar pelas mensalidades, não valeria a pena. No meu ver, pessoal, e com experiência na minha instituição, enfim. Mas eu não estou aqui tentando pregar que faculdade não vale a pena ou alguma coisa do tipo, até porque seria hipocrisia minha, sendo que eu fiz e de certa forma valeu a pena. O que eu tô querendo dizer é se for em questão de prioridade, sabe? Se você puder pagar por uma faculdade, essa faculdade valer a pena, as disciplinas e tudo mais, faça isso. Invista, nenhum conhecimento em vão, alguma coisa ali vai te ajudar, tenho certeza disso. Agora, se você não tem tanto dinheiro assim e para pagar uma mensalidade, mas acha que consegue assim bancar cursos por fora, e não vai fazer isso só porque acha que só dá pra atuar na animação se for com faculdade, aí eu recomendo você investir sim em cursos separados que vale a pena. O que eu quero dizer é que o diploma em si não vai definir o seu profissionalismo dentro da animação, do mercado da animação, sabe? Não é o que vai garantir a sua vaga. Até porque, não sei se vocês sabem, mas para você ser aprovado em projetos de animação, você não é aprovado por currículo não, tá? Tipo, no sentido de currículo e diploma. Não. Na maioria dos casos, não. Você envia um demo reel pra eles, que é basicamente um vídeo ali de 1 minuto, mais ou menos, com as suas melhores cenas animadas. Ou seja, ele quer ver o seu desempenho como animador. Ele não quer ver o seu diploma no meio do vídeo, entendeu? Então, tipo, quando ele vê seu vídeo de animações, ele vai te chamar, entrar em contato se for bom, mas não porque ele sabe que você fez faculdade ou alguma coisa do tipo. Só porque as suas cenas estão muito bem animadas. E você consegue ser um bom animador estudando por fora. É isso, eu não vou me estender mais, porque eu acho que eu já falei tudo que eu tinha pra falar. Esse foi o vídeo, eu espero que tenha esclarecido de alguma forma alguns pontos sobre a faculdade para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida a mais sobre, podem colocar aqui nos comentários que eu vou responder. O que eu souber também. É isso, vamos estudar animação, que estudar é uma coisa que nunca acaba. Tchau, até o próximo vídeo.